Eu sei que parece loucura eu falar que você precisa desejar sofrimento, mas aqui em Eclesiastes 7 a gente vai entender muito bem o que eu estou querendo dizer com isso. Eclesiastes 7, do 1 ao 4, diz o seguinte: O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa, pois a morte é o fim de todo homem. E quem está vivo deve refletir sobre isso. Melhor a tristeza do que o riso, pois um rosto triste torna melhor o coração. O coração dos sábios está na casa onde há luto, mas o coração dos tolos está na casa onde há alegria. Aqui a gente tem que ir por partes, porque é um conteúdo pequeno, mas ao mesmo tempo muito denso. O que a gente consegue enxergar nesse versículo, nessa passagem, é que o luto e o sofrimento, eles não são necessariamente ruins. Na verdade, existe um valor inexpressível dentro do sofrimento e do luto que a gente só pode ter nesses momentos, né? Deus, ele é muito enfático na Bíblia que tudo colabora para o bem daqueles que o amam. E quando ele diz tudo, é tudo. São os momentos de dor, são os momentos de sofrimento, são os momentos de angústia. Tanto que no Salmo 119:71, ele vai dizer: É bom que eu tenha passado por aflições, para aprender os teus decretos. Então, na Bíblia, todos os homens, é, todos os heróis da fé, eles enxergavam o sofrimento, a dor, como meios de crescimento. Óbvio que a gente vê momentos em que o salmista, ele reclama da dor, Davi reclama da dor, mas todos eles entendem que apesar da dor, Deus está lá. Apesar da dor, Deus os faz fortes. A gente pode ver que no momento de maior angústia de Davi foi o momento onde ele mais buscou a Deus. Então, como é que a gente pode dizer que o momento de sofrimento ele é ruim? Como a gente pode dizer que Daniel ter sido jogado na cova dos leões foi algo ruim? Como é que a gente pode dizer que Israel passar pelo problema que eles passaram lá no Egito de terem sido escravos ter sido ruim, sendo que o fim de tudo isso foi a honra e glória do nome de Deus. Então Deus, ele usa os momentos de angústia e sofrimento, principalmente os momentos de angústia e sofrimento, para nos fazer crescer. Existe um aprendizado na dor que ele precisa ser enxergado, e para que ele seja enxergado, você precisa se tornar sensível a ele. Você precisa parar de se tornar vítima da sua própria vida e, ai, ó céus, ó Deus, ó vida, ó mar, tudo acontece comigo, eu sou vítima das coisas que acontecem comigo. Não é assim. Você tem que começar a parar de enxergar o teu sofrimento como um fim de tudo. Não é o fim de tudo. O sofrimento, ele é o meio para que você consiga crescer, se desenvolver. É por meio da dor, é por meio do sofrimento, é por meio desses momentos de angústia que a gente vai ser capaz de ser fortalecido em Deus, né? A fome, ela é importante, o choro é importante, pois quem tem fome será saciado, e quem chora vai rir. Existe uma esperança. O choro, ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A tristeza, ela é tão valiosa que ela torna o coração melhor. Essa parte do versículo eu achei muito forte, porque, caramba, como é que a tristeza, ela torna o coração melhor? E é justamente sobre esse ponto que eu estou dizendo, da sensibilidade que ela traz. São nos momentos que a gente está mais machucado, que a gente está mais contrito, que a gente está mais esmagado, que a gente se torna sensível à palavra de Deus, que a gente se torna sensível a enxergar as coisas da vida em momento de luto e poder redirecionar a rota. Sabe, o luto, ele serve basicamente como uma bússola. O luto, ele nos faz questionar e meditar sobre a forma como a gente age conosco, como a forma que a gente age com as pessoas ao nosso redor, a forma como a gente age com Deus. O luto, ele é muito importante para redirecionar o nosso coração. É por meio do luto que a gente vai desenvolver sabedoria. E é muito interessante porque o luto, ele tem um aspecto que a gente pode praticar, não necessariamente precisando passar por luto, né? Por meio do luto, a gente consegue ter a contemplação e meditação. E a contemplação e meditação, eles são aspectos muito importantes da espiritualidade, não no sentido religioso, mas no sentido de relacionamento com Deus. O luto, ele traz pra gente esse momento de contemplação, da gente conseguir meditar e enxergar o caminho que a gente está seguindo, da gente enxergar
se a gente está agindo de forma correta, sabe? Porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas elas dizem no mundo que elas são boas, porque elas pagam impostos, porque elas cumprem todos os deveres morais dela e todos os deveres éticos, e tudo bem, você é bom, né? Mas não é isso. Existe uma coisa por trás chamada motivação e intenção do coração. Por que você faz o que você faz? Por que você vai para a igreja? Por que você ajuda os outros? Você ajuda os outros porque você quer falar sobre o que você fez? Você quer poder dizer que você ajudou fulano? Qual que é a intenção do teu coração? A intenção é muito mais importante do que a atitude propriamente dita. Se você der uma moeda a Deus, de todo o teu coração, com a intenção de entregar tudo a Ele, às vezes essa uma moeda vai ser mais valiosa do que rios de dinheiro que um rico dá. Então, não é nem sobre quantidade ou sobre o que você faz, mas é sobre a intenção do porquê você faz. E é muito interessante que 2 Coríntios 7,10 ela mostra o aspecto antifrágil do reino de Deus. 2 Coríntios 7,10 vai dizer: porque a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz arrependimento que leva à salvação, e disso ninguém se lamentará. Mas a tristeza do mundo produz a morte. É muito interessante esse versículo porque existe um contraponto, né? A gente vê que a tristeza, segundo a vontade de Deus, ela produz arrependimento que leva à salvação, mas a tristeza do mundo produz morte. O que isso significa, Dustan? Por meio desse versículo a gente consegue ver claramente a fragilidade que o reino de Deus nos proporciona. Quando a gente está em Deus e a gente passa por momentos de tristeza, por momentos de conturbação, por momentos de crise, por momentos de falta, por momentos de perseguição, por momentos onde parece que tudo vai desabar, existe uma esperança. Mas quando a gente passa por esses momentos sem Deus, a queda é inevitável. É inevitável a morte, é inevitável que a gente se frustre, é inevitável que tudo desabe. Então, quando Deus está na polpa do nosso barco, tudo muda, né? Um versículo que me pega muito e que me ajudou muito em momentos de crise é quando Jesus está no barco com os discípulos, ele está dormindo na polpa do barco. Então começa uma treva e tempestade e a água começa a entrar no barco. A água entra no barco e começa a inundar o barco. Imagina você no meio de uma tempestade com o barco inundando. E os discípulos correram para Jesus, falaram: Jesus, o Senhor vai deixar que a gente pereça? E Jesus fala: homens de pouca fé, vocês não confiam em mim? E aí ele acalma o mar e tudo fica tranquilo. O aprendizado dessa passagem, que se aplica ao que a gente está vendo aqui, é que Deus, quando Ele está conosco, no meio de trevas, no meio das tormentas, a gente tem uma certeza de que Ele não vai deixar que a gente pereça. Tem uma frase de um pastor que ela é muito forte, que ela diz que o lugar mais seguro onde a gente pode estar são em momentos de aflição com Deus. E isso é uma realidade. É muito mais seguro você estar com Deus nessa situação que os discípulos estavam do que você estar num palácio com seguranças, com uma cidade com fortaleza, mas sem Deus. Porque Deus é quem provê a nossa esperança, é quem provê a nossa segurança. Então a gente consegue ver o aspecto antifrágil do reino de Deus, de que muitas coisas que eram para causar sofrimento, dor, destruição, geram em nós crescimento, geram em nós fortalecimento, né? Isso é muito interessante. A morte, ela nos permite contemplar a Deus, o sofrimento nos torna sensíveis à presença de Deus e a tristeza em Deus nos leva ao arrependimento. Provérbios 17:3 vai dizer: o forno prova a prata e a fornalha prova o ouro, mas o Senhor prova o coração. Isso daqui é muito interessante porque entra justamente nesse contraponto do que o sofrimento gera em nós, que ele nos gera glória, que ele nos gera honra, né? Mas como assim, Dustão? Forno prova a prata, fornalha prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. No processo em que o ouro passa para ser refinado, existe um processo em que ele é exposto a altas temperaturas. E quando ele é exposto a altas temperaturas, ele derrete e toda a impureza que está contida dentro do ouro, ela vai para a superfície.
Então ela é basicamente exposta. Você consegue ver essa impureza e até mesmo tirar essa impureza. E o que esse versículo está querendo dizer aqui é que por meio do fogo, é por meio do sofrimento, é por meio da dor, é por meio desses momentos de crise que a gente não sabe o que vai fazer, é por meio desses momentos de turbulência que a gente fica sem saber para onde ir, é que Deus prova os nossos corações. É nesse momento que ele deixa que a gente seja completamente provado e que tudo que aquilo que é impureza seja exposta, né? Então, como é importante, né? Como é importante a gente valorizar esses momentos de crise, de sofrimento e dor. Provavelmente você deve estar passando por sofrimento. Eu acabei de perder meu avô semana passada, mas existe uma palavra de consolo e de esperança. E também a Bíblia, ela nos faz nos tornar meio estoicos. Não no sentido de que o sofrimento não existe, mas no sentido de ressignificar o sofrimento, no sentido de enxergar que o sofrimento, ele não é dor, simplesmente dor, mas existe um benefício equivalente por trás de todo o sofrimento, por trás de toda a adversidade. Zacarias 13:9 ainda vai dizer também: Eu refinarei como a prata é refinada e os provarei como o ouro é provado. Então, o que a gente pode tirar de lição disso é que Deus vai usar o sofrimento para você crescer. E o empreendedorismo, você empreender em qualquer área que seja, medicina, na internet, algum negócio próprio, físico, independente. O empreendedorismo, ele te dá isso. O empreendedorismo, ele é baseado em momentos de adversidade, né? Às vezes você vai estar bem, às vezes você vai estar mal, e você ter esse discernimento bíblico de que os momentos de dor e sofrimento são importantes para o seu crescimento e que eles fazem parte da tua jornada e fazem parte da promessa, muda tudo. Muda tudo, você começa a enxergar de uma maneira diferente. Antes, quando eu passava por um momento de sofrimento, de angústia, algum momento que era muito difícil no trabalho, eu me sentia completamente desolado. Eu não conseguia enxergar um benefício equivalente nisso. Mas hoje eu consigo enxergar que é nesses momentos que Deus me prova. É nesses momentos que Deus vai me fazer grande. É por meio desses momentos que Ele vai me fazer crescer. Eu gosto muito do apóstolo Paulo porque ele tem uma visão meio louca que ao ver das pessoas é meio louco, mas para mim faz todo sentido, que ele diz que ele é feliz e é grato pelos sofrimentos, pelas perdas, pelas faltas, pelas perseguições, porque quando é que ele está fraco, é que Jesus Cristo se faz forte nele. Então ele está aplicando totalmente os princípios de antifragilidade e de Nassim Taleb, né? Antes mesmo de Nassim Taleb inventar a antifragilidade, a gente vê isso há 2000 anos atrás com os apóstolos, os discípulos, na Bíblia a gente vê isso. Ou seja, aquilo que era para gerar destruição, aquilo que era para magoar, que era para machucar, que era para nos destruir, que era para nos matar, em Cristo nos gera crescimento. Em Cristo nos gera sabedoria, nos gera dupla honra. Tem outros versículos muito importantes que eu quero destacar aqui e que foram fundamentais para o meu processo de luto e para o processo de sofrimento que eu venho passando durante vários anos, que faz parte do empreendedorismo, né? Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não são apenas algumas coisas, mas são todas. E esse versículo aqui de 2 Coríntios 4, 16, 18, ele é fantástico. Ele diz o seguinte: Por isso não desanimamos, embora exteriormente nos estemos desgastados, interiormente estamos renovados, dias após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. A glória eterna que ela é gerada por meio do sofrimento, ela gera muito mais honra e glória eterna. Então, aquele sofrimento momentâneo que a gente vai passar só aqui agora, se a gente perseverar, ele vai gerar em nós glória eterna. Você sabe o que é isso, cara? Isso é fantástico. Isso é basicamente como se ele estivesse dizendo que os momentos de dor e sofrimento são basicamente um tesouro que tem valor eterno. Meu, isso é absurdo. Se você começa a entender isso, isso muda toda a perspectiva sobre a dor e o sofrimento, né? Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê,
pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, né? São versículos que eles nos fortalecem muito, né? E esse último versículo aqui que eu quero deixar para vocês é um versículo que ele traz um conforto muito grande ao meu coração, porque mostra que, Deus está com a gente em todos os momentos. Quando você passar pela Isaías 43:2, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não cobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Esse versículo ele basicamente descreve a passagem dos israelitas do Egito à Terra Prometida, né? A gente vê, né, essa primeira parte, quando você passar pelas águas, eu estarei com você, que foi quando Moisés passou pelas águas. Quando passar pelos rios, eles não cobrirão. Esse momento, acho que foi quando Josué passou com eles para a Terra Prometida. E o fogo, a gente pode ver, né, no caso de Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Mas esse versículo ele é muito interessante porque, tá, você vai ter que passar pelo rio, você vai ter que passar pela água, você vai ter que passar pelo fogo, mas existe uma promessa, Deus vai passar contigo. Então, se acalma. Você tá num momento difícil, de crise, de dor, se acalma. Se você tá com Deus, Ele vai te auxiliar. E se você não tá, existe uma esperança. Se você se arrepender de todo o teu coração e buscar a Deus com todo o teu coração, com arrependimento sincero, Ele vai te salvar. Ele vai estar contigo. Deus não é um Deus tirano, não é um Deus que Ele quer que você o adore porque senão você vai para o inferno. Não, Ele quer que você o adore porque Ele sabe que adorar Ele é o melhor para nós, porque a gente é a criação dele. Da mesma forma que o peixe depende da água, nós dependemos de Deus, né? Então, resumindo, cara, desejo sofrimento. Tá? Desejo sofrimento porque existe um tesouro, existe uma riqueza no sofrimento que é inexplicável e que é impagável. É um valor que vai além do dinheiro. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha com teu amigo, deixa o like e bora pra cima, cara. Vamos ser antifrágil e sempre estar fortalecido no Senhor. Valeu!